Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia, com grandes vitórias ao lado de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quinta-feira, 10 de novembro, a lição de número 7, ela tem como título As Primícias dos que Dormem. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, que ele diz: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Bom, primeiramente nós temos que entender o que é primícias. Primícias são os primeiros frutos que eram colhidos, pelo povo de Israel, que como assim, gratidão e devoção, eles resolvem devolver como oferta, para esse Deus tão maravilhoso, provedor e benevolente, que ele havia confiado, aos seus mordomos a terra e as colheitas. E isto era feito para que as demais colheitas, o restante da colheita, fosse abençoado por Deus. E no passado, sob a lei de Moisés, existiam as primícias que elas eram oferecidas como santo sacrifício ao Deus Criador e mantenedor do universo, como uma forma de mostrar gratidão e devoção. As primícias elas eram os primeiros feixes assim de colheitas que eram trazidos ao templo e oferecidos ao Senhor, que está lá em Levíticos, no capítulo 23, versículos 10 e 11. As primícias são um sinal de que a colheita já começou e que muitos ainda estão por vir. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, que eu acabei de ler, ele aproveita para falar sobre a ressurreição de Jesus, em decorrência que o povo de Corinto estava em dúvidas relacionado à ressurreição. E ele dá esse paralelo para que se pudesse entender. E em seu livro ele usou esta metáfora da agricultura para indicar que assim como Cristo, sendo as primícias daqueles que dormem, ou seja, daqueles que morreram aceitando Jesus como Salvador, aqueles que morreram esperando a ressurreição de Jesus, e principalmente nessa ressurreição que virá na segunda vinda de Cristo, que está em breve. E assim mostra a todos nós que a nossa jornada eterna, a ressurreição, ela é uma marca muito importante e fundamental para todos os cristãos, que indica o fim da mortalidade e o início de uma nova vida transformada para nós irmos morar nas mansões celestiais, onde somente Deus, que tem o fôlego de vida, somente Ele pode nos dar a plenitude de alegria. E em seu texto, Paulo alega que Jesus é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. E ele fala aqui num sentido assim, figurado, ou seja, ele fala o seguinte: o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer foi Jesus. E assim acontecerá com todos aqueles que aceitarem a Ele, Jesus, como Salvador, serão ressuscitados na sua segunda vinda, no seu retorno, como o Rei da Glória, o primogênito da criação. Vale lembrar que Cristo saiu do sepulcro com um corpo humano glorificado, mas ainda ele carregava as marcas de sua crucifixão, que está lá em João, no capítulo 20, nos versículos 20 e 27. Lembrando aos amigos que Tomé, ele disse para os demais discípulos, se ele não visse Jesus com suas marcas, com os seus próprios olhos, ele não acreditaria.
Então, ou seja, ele queria ver para crer, né? Isso significa, né, que os filhos de Deus serão ressuscitados também, carregarão as marcas físicas dos nossos aflições e sofrimentos? Será? No caso específico do apóstolo Paulo, a Bíblia menciona que ele ainda levará em seu corpo glorificado o espinho da carne, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e ele carregará também as marcas de Jesus, que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Mas aqui está mencionando, meus amigos, que ele levará, que ele, apóstolo Paulo, ele levou essas marcas, né, do sofrimento até quando ele morreu, né? Ou seja, quando ele recebeu aquela glória de Jesus, aquela luz reluzente em seus olhos pela primeira vez, e que ele acabou ficando cego, né? E que depois Jesus recuperou a vista dele, mas ele ficou com marcas. E essas marcas, elas ficaram até realmente a morte do apóstolo Paulo. Mas somente até a sua morte. Porque depois o seu corpo foi restaurado e transformado, e será transformado na segunda vinda de Jesus, que ele também aguarda, né? Isso não quer dizer que todos nós, ou qualquer remido glorificado, será citado com as marcas de suas aflições. Não, absolutamente não. Deus irá ressuscitar as pessoas, né? E serão levadas para as mansões celestiais, mas com um corpo totalmente transformado, sem marcas, sem rugas, sem nada, uma expressão assim transformada. Isso será na sua segunda vinda de Jesus. Ele será tomado pela glória do Deus, que fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17. E a glória será revelada em nós. O nosso corpo será semelhante ao de Cristo, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. E nós teremos um corpo transformado, um corpo espiritual novo, e ele poderoso e incorruptível, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 até 44. Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que as primícias dos que dormem, ou no caso os mortos, era porque alguns cristãos de Corinto falavam que não haveria ressurreição. E assim o apóstolo resolveu explicar da melhor forma possível, usando essa metáfora, falando que o molho das primícias da colheita é tipicamente a Cristo, sendo ele a promessa dessa grande colheita, que se seguirá quantos todos os justos ou mortos que aceitaram Jesus como Salvador, que serão ressuscitados na sua segunda vinda, na segunda vinda de Jesus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. E também aparece em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14 até 16. E assim, né, como as primícias eram uma promessa e uma certeza, né, da reunião de toda a colheita, que ela seria abençoada por Deus, também a ressurreição de Cristo é uma promessa que todos os que confiam nele serão ressuscitados. Por isso que, meu amigo, minha amiga, que Deus ele tem tocado nos corações através do Espírito Santo para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. E quando você faz isso aceitando Jesus, o Espírito Santo te dá sabedoria, você começa a ter entendimento, a sua mente começa a se abrir, e você começa a entender mais as passagens bíblicas. E com isto, Jesus quer dar um presente para você, meu amigo, minha amiga, que chama-se salvação. E com isto, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, na grande bodas do Cordeiro. E aqueles que estarão mortos em Cristo, nesse dia da segunda vinda de Jesus, também estarão lá nas bodas do Cordeiro, transformado num corpo novo.
E sabe por que Jesus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.